falei? Alguém pode me dizer? Ah, tá aparecendo sim, obrigada, filhos do astral. Para mim aqui não aparece, não estou conseguindo ver, não sei o que aconteceu. Tá aparecendo 300 aí, filhos do astral? A meta é 300. Sim, muito obrigada, querido, tá? Bem, gente, o meu nome é Afefé Gali, eu sou cientista das religiões. Como podem ver, eu tenho gato, né? Então eles estão tentando subir ali. Eu sou também Ialorixá, sou mãe de santo, que tem os meus filhos. Sou iniciada no Candomblé de Queto há 21 anos. E eu iniciei aqui as atividades nas lives porque eu fui acumulando conhecimento e informação a respeito da religião dos orixás e também dos segredos, enfim. Estive em Angola quando eu estava em Portugal fazendo doutorado. E é um conhecimento que eu não quis deixar guardado só para mim, né? É um conhecimento que ele é tão interessante, ele é tão lindo, ele é tão cheio de detalhes e de ramificações que só a frequência dentro de um terreiro não nos ensina, não nos passa, na verdade, essa formação. O meu objetivo aqui é formação, tá? Então, assim, quando se trata de formação, eu vou passar informação, porque a informação é a única coisa que combate a intolerância, que combate a ignorância. A ignorância gera intolerância e a intolerância gera violência. Faz com que as pessoas destruam terreiros, faz com que as pessoas tratem mal quem é de religião de matriz africana, enfim, né? Eu não vou tratar hoje exclusivamente de religião de matriz africana, embora eu fale em alguns momentos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as gavetas trancadas, fechadas, né? Que a gente vai chaveando e jogando a chave fora e deixando lá por muito tempo. Isso está dentro do contexto da inteligência espiritual, que é também um dos temas que eu trabalho bastante. Eu trabalho nas minhas redes, tanto aqui quanto no YouTube, com inteligência espiritual e com as religiões de matriz africana. E as duas coisas caminham juntas, porque, por exemplo, a religião de matriz africana é quase que uma filosofia religiosa, né? Ela não dá pra gente dizer que é uma religião com dogma, com Bíblia. Não, ela não é uma religião com dogma, com Bíblia. Ela é uma religião a ser seguida, tá? Ela é uma religião que as pessoas praticam, ela é uma prática de vida, é uma filosofia de vida. E a inteligência espiritual, ela não requer crença, fé ou religião. A inteligência espiritual é algo que está dentro de você, de dentro para fora. A inteligência espiritual é um estado de vida, mas de cada indivíduo. Não, você pode aplicar a inteligência espiritual na religião, no seu grupo de estudos, na sua escola, onde quer que você esteja. Mas a inteligência espiritual, ela é a sua verdade, tá bom? A sua verdade, tá? Então, assim, quem estiver, eu peço que compartilhe a live, por favor, né? Para que mais pessoas venham. Nós estamos em 35 curtidas, eu não tive nenhuma rosinha até agora, tô triste. Quem contribuir mais, os 3 que contribuírem mais vão ter a jogadinha dos 4 búzios com uma pergunta de responder sim ou não, tá bom? Então os 3 primeiros aí em contribuição terão esse brinde aí no final da live. Ou mais, ou no meio, um no meio, outro mais ou menos. Vamos ver como é que a gente faz, como é que vai ser melhor. Então, é isso aí. Contos do Sagrado. Contos do Sagrado. Quer participar da live? O problema é que eu clico aqui, daí eu não sei voltar. Convite enviado. Pronto, se aceitar, tá tudo bem. Eu convidei Contos do Sagrado aí, parece que aparece um Oxum.
Ok. Bem, eu vou esperar a primeira rosinha para começar a live. Pelo menos uma, né, gente? A meta hoje é 300. Como na live anterior teve bastante, uma participação bastante efetiva, eu achei que fosse interessante aumentar aí a minha meta e tentar alcançar. É que eu não estou vendo, nem sei se entrou alguma ou não. Bem, vamos começar então. Para quem está chegando agora, eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a Fefe Gali. Esse meu nome, a Fefe Gali, é em função do que significa a Fefe. A Fefe significa vento, ventar, movimentar o tempo, né? E também assim, significa rapidez. As coisas na minha vida aconteceram sempre de forma muito rápida, né? Então eu adotei esse nome, a Fefe, e Gali é o meu sobrenome reduzido, porque eu sou uma pessoa que as coisas acontecem muito rápido. Quando eu decido fazer uma coisa, eu sou eu mergulho de cabeça e eu de fato me dedico àquilo e as coisas acontecem muito rapidamente, né? Então eu adotei esse heterônimo por conta dessa questão, desse fato. Eu sou cientista das religiões, eu sou doutora em estudos culturais e sou mãe de santo também no candomblé. Tenho iniciação no candomblé há 21 anos, me iniciei em 2022, em 2002, quer dizer. E eu estou fazendo esse trabalho aqui há mais ou menos um mês. E estou muito feliz porque está sendo para mim assim um conforto muito grande poder passar todo esse conhecimento que eu venho adquirindo, que eu venho acumulando durante o processo, durante os meus estudos. Eu estudo a religião dos africanos, a religião do candomblé, né? Pelo menos há 18 anos, mais ou menos. Então eu fui acumulando bastante informação, conversando com pessoas, entrevistando pessoas mais velhas, pessoas que inclusive já partiram, já fizeram a passagem, enfim, né? E isso foi me trazendo, foi acumulando coisas, informações que são que podem ser passadas. Tem que lembrar que nem tudo dentro da religião de matriz africana pode ser dito. Existe o Owó, que é o segredo. O segredo fica dentre aqueles que praticam a religião. O segredo fica no quarto de santo, o segredo fica dentro do roncó, o segredo fica dentre aqueles que são iniciados, né? Então, assim, por isso que a gente não fala do segredo em si. E sem contar que o segredo, ele é aquilo que aconteceu para você. Ele não é aquilo que acontece para mim. O meu roncó, o meu processo dentro do contexto da iniciação, meu processo de iniciação, ele é meu, não vai nunca ser igual ao de ninguém. O seu nunca vai ser igual ao meu, o meu nunca vai ser igual ao seu. Então isso nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa concepção, esse entendimento nós temos que ter. Isso é fundamental que a gente tenha, conceba, né? Então isso é o segredo está justamente no fato das coisas acontecerem de uma maneira diferente para cada um, porque nós somos subjetivos, nós somos seres únicos, nós somos indivíduos, nós somos seres que temos... A Terra é povoada por bilhões de seres humanos, entretanto não existe dois que tenha as digitais iguais, né? Então nós somos seres de fato individuais, nós somos únicos, tá? Falando de inteligência espiritual, quando nós falamos dessa coisa de ser único, é interessante a gente pensar o seguinte: quando nós somos crianças, nós nos sentimos, nós fazemos qualquer coisa, a gente tem a liberdade de fazer qualquer coisa, de tocar em qualquer coisa, nós não temos medo de nada, nós somos seres que estamos ali, tem um outro ser parecido com a gente que é grande e que de vez em quando dá a teta pra gente mamar, tem outro que vem
vem ali, faz um gugu dadá, alguma coisa assim, e a gente vai indo. E a gente não tem amor, na verdade, quando a gente é bebê. A gente simplesmente vê a mãe da gente como aquele objeto, aquela coisa que está ali para nos amamentar, para fazer com que a gente não sofra, não chore. Quando a gente começa a chorar, a gente grita, ela vem. Depois, com o tempo, a gente vai entendendo o processo, entendendo o que é amor, entendendo o que é amar, percebendo, né, que o amor, que existe um sentimento, que existe um vínculo com aquelas pessoas. Aí nós vamos formando a nossa relação familiar. Depois vai passando ainda mais um tempo e a gente se torna adolescente. Na adolescência nós abandonamos toda a nossa liberdade de expressão, aquilo que nos faz ser seres únicos. E nós passamos a imitar o grupo. Entretanto, nós achamos que nós somos únicos naquele grupo. Por quê? Nós passamos a imitar o grupo. Pensa, por exemplo, um ônibus escolar, quando para na frente da escola, desce ali 35 crianças, 35 adolescentes. A gente olha e tem dificuldade de reconhecer o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso afilhado, enfim, o nosso neto. Entretanto, eles acham que cada um deles é único. Eu sou diferentão. Olha que lindo esse tênis que a minha mãe comprou para mim, cara. Olha essa calça aqui, nossa, minha camiseta tá abafando. E na verdade ele tá igual a 95% dos outros meninos e das outras meninas. Mas ele se acha único. Entretanto, quando ele chega em casa, ele se sente, nessa coisa de se sentir único, ele se sente um ser sem condições de convívio com a família. Ele se tranca no quarto, ele se tranca na sala ou em algum outro lugar da casa, ele não quer sentar à mesa para jantar com os familiares, ele quer ficar sozinho, tipo, eu quero ficar, né? Ele sofre por coisas que não causariam sofrimento em outro momento da vida e de outra forma. Ele tem dores e angústias que ele não compartilha com ninguém. Daí ele começa a ficar mais jovem e tal, aí começa de novo voltar aquela coisa do pertencimento, né? Ah, não, eu sou mesmo, né? Faço parte de um grupo e tal, e começa a andar em grupo de novo, mas daí não é aquele grupo onde ele se sente diferente, ele se sente igual, o ser se sente como se ele fosse parte mesmo daquele contexto, daquele grupo. Depois nós nos tornamos adultos e o que nós fazemos? O que nós viramos? Nós nos tornamos de novo seres como aquele adolescente que a gente sai, por exemplo, vai atravessar uma rua e a gente tenta se esconder, a gente tenta passar pelo local mais escondido possível, desviar das pessoas. Nós começamos a nos sentir de novo aquela coisa assim, tipo, né? Eu não quero aparecer, não quero. Bota uma roupa preta, né? Porque para ser menos visto, menos percebido possível. Aí a inteligência espiritual, ela vem dizer pra gente o seguinte: eu posso estar como for, eu sempre serei um ser único, tanto quando eu sou criança, quanto adolescente, quanto jovem, quanto adulto ou até idoso. Eu sempre serei uma pessoa, um ser, um único ser, um ser diferenciado, um ser diferente de todos os outros. Eu tenho a minha verdade dentro de mim, eu tenho o meu entendimento de mundo. E mesmo assim, eu preciso conviver com os outros grupos, eu preciso conviver com os grupos, com o grupo religioso, com o grupo do crochê, com o grupo da cozinha, com o grupo do meu trabalho, com o grupo da escola onde eu estudo. Não tem como fugir. Então eu preciso aprender a lidar com essa minha verdade, porque essa verdade, ela é um fato, ela existe. Se eu não aprender a lidar com a minha verdade, eu vou me perder nesse processo. Por quê? Porque eu vou impor essa verdade, né? Então o processo de impor a verdade acaba fazendo com que você seja um ser que vai ser isolado pelos outros. As pessoas vão te colocar de lado, você não vai conseguir conviver. Já explico melhor. Só pedindo, pessoal, quem está entrando na live, quem está na live, por favor, eu peço que curtam a live, né? Eu vi que tem bastante gente, está só com 35 curtidas.
Curtam a live se você está passando, se você gosta do tema. Esse tema aqui eu estou trabalhando toda quinta e terça-feira. Então, assim, na quinta-feira, às 20 horas, e terça-feira também às 20 horas. Eu vou começar a fazer um trabalho, alguma atividade agora, que vai ser durante o dia, tá? Acho que 3 vezes por semana, talvez. Amanhã já vai ser a primeira. Eu vou começar às 13 horas, que vai ser esse jogo aqui, tá bom? Esses búzios aqui, são 4 búzios, onde vocês vão poder entrar e fazer perguntas de sim ou não, tá? As respostas são sempre sim ou não. Ela só responde isso, sim, não, olha, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Eu explico, porque sou uma pessoa que eu tenho vidência, né? Então eu vou trabalhar com essa vidência, mas eu não trabalho com cartas. E também não vou abrir 16 búzios, mas eu tenho 4 búzios que Exu responde também no sim ou não, tá bom? Então, vou trabalhar com esses búzios, porque as pessoas estão solicitando muito e eu já não tenho mais como dizer não, ok? Então, eu convido vocês amanhã às 13 horas para a gente fazer a nossa primeira live. Eu vou anunciar o nosso primeiro trabalho com isso aqui. Mas hoje, repetindo para quem chegou depois, eu vou fazer 3 jogadas para as 3 pessoas que mais contribuírem na live, ok? Tem as rosinhas ali que vocês podem ir doando. Então, essa questão da nossa verdade, ela é uma verdade que ela não pode ser perdida, ela não pode ser desperdiçada, ela não pode ser jogada fora. Essa verdade é a minha essência. A verdade da Afefegali é a essência da Afefegali. Então, essa essência, ela precisa ser preservada. Entretanto, eu vou preservar essa verdade, mas eu vou ouvir também o outro. Por mais que o outro diga coisas que não condiz com a minha verdade, eu vou respeitar a verdade do outro também. Mas eu não sou obrigada a seguir aquilo. Eu preciso seguir o meu interior, eu preciso seguir a minha verdade, a minha própria relação com a vida, o meu entendimento do que é vida. Eu preciso seguir a minha essência, que eu não posso perder. Mas veja como é uma coisa que não é tão simples, porque eu não posso perder a essência, mas eu não posso perder a essência, mas eu posso, eu preciso de alguma forma manter essa essência distanciada dos outros, eu não posso impor essa essência. Porque se eu fizer essa imposição, eu vou sofrer os danos disso, eu vou sofrer problemas, vou ter dificuldades com isso. As pessoas não vão me aceitar, eu vou estar fora do grupo, tá? E hoje nós vamos falar então também um pouco das gavetas fechadas. O que eu tenho na minha gaveta? Eu vou começar falando da minha gaveta para vocês entenderem o que é, e depois nós vamos abrindo, cada um vai abrindo a sua gaveta. Claro que não dá para falar, mas quem quiser colocar aqui como comentário qual a sua gaveta, qual a gaveta mais importante que você abriria hoje, né, para debater, para a gente conversar aqui, você fica à vontade. Eu tenho uma gaveta fechada, e eu mantenho essa gaveta fechada pela seguinte razão. Essa gaveta eu não tenho hoje como abrir, porque se eu abrir, embora eu sempre olhe para ela, é uma gaveta que me incomoda muito, mas se eu abrir essa gaveta hoje, eu não tenho com quem falar. Então eu estou naquela assim, um dia eu vou ter a oportunidade de esclarecer isso. Foi um fato que aconteceu comigo quando eu ainda era adolescente. Eu tinha uma professora que era um pouco mais velha que eu, né? Eu fiz magistério e nós éramos muito amigas mesmo. Eu morava numa cidade, ela morava em outra. Tudo era cidadezinha assim, como se fossem cidades satélites, né? Cidadezinhas pequenas em torno de uma cidade maior. E eu vivia lá na casa dela, ia direto, assim, tinha uma relação muito boa com os familiares dela, enfim. E aí o pai dela se candidatou a vereador na cidade. E ela me pediu que eu transferisse o meu título para lá, para votar no pai dela. E eu fiz o quê? Eu transferi o meu título, né? Fui lá no dia para votar no pai dela e fiquei lá no domingo, tal, votei, não sei o que, e voltei embora, fui para casa. Quando foi na quarta-feira só que nós tivemos aula, eu cheguei no colégio e ela não olhava para mim, não falava comigo.
E eu comecei a ficar muito incomodada, pensei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Como assim, que ela não está falando comigo, enfim, né? Daí perguntei para ela, falei, o que está acontecendo? Por que você não está falando comigo, né? Daí ela disse assim para mim, ela disse, você me enganou, você mentiu para mim, você disse que ia votar no meu pai e você não votou. Aí eu disse para ela, não, eu votei no seu pai, claro que votei no seu pai. Daí ela disse, não, Vânia, você não votou, porque na sala, na sessão onde você votou, só tinha 2 pessoas conhecidas, você e a minha tia. E a minha tia, irmã dele, não ia deixar de votar nele. E só teve 1 voto para ele naquela sala, naquela sessão. Então, essa gaveta, aquilo me machucou tanto, me doeu tanto, porque como é que eu ia justificar que eu tinha votado e que a tia não tinha votado? Então eu fechei essa gaveta e pensei um dia, mesmo nem que seja junto de Deus ou de seja lá o que for, aí eu vou ter a oportunidade de esclarecer, isso vai ser esclarecido, porque foi injusto comigo. Entende então o que são gavetas? Gavetas é aquilo que a gente guarda, coisas que a gente não consegue resolver, solucionar. Ou então, gavetas são aquelas onde a gente coloca coisas que a gente não quer mexer. Aí já é um pouco mais complicado. Quando eu não quero mexer com a situação, quando eu não quero mexer com aquilo, eu coloco dentro da gaveta. Eu fecho a gaveta e as gavetas depois de um tempo emperram por causa da dobradiça, né? Por causa do ferro que enferruja, e daí para abrir é um sacrifício. E às vezes eu tenho tantas gavetas, que eu me esqueço de algumas delas. E quando eu me esqueço dessas gavetas, as coisas vão acumulando, e eu estou aguardando alguém, quem vai dar rosinhas para receber, né, a primeira tiradinha aqui de búzios, né, de sim ou não. Quem vai contribuir aí, tá? Não tá tendo nem gostei, coraçãozinho e tal. Quem contribuiu, eu vou fazer a primeira jogadinha já, tá bom? Assim que contribuiu, eu não tô vendo, se por um acaso não tô conseguindo ver ali se tem ou não. Então, essas gavetas, elas são, na verdade, bastante... Opa, subiu o coraçãozinho ali, isso aí. Essas gavetas, elas são bastante importantes na vida da gente. E nós precisamos ter o bom senso, nós precisamos ter o cuidado e a atenção de vez em quando abrir essas gavetas, de vez em quando ir até essas gavetas, ver o que tem lá. Nós temos que nos sentar às vezes e fazer uma lista das gavetas que nós mantemos fechadas. Qual é a lista que você tem fechada? Quais são as gavetas? Qual a sua lista de gaveta? Qual o tamanho dessa lista de gaveta? Então eu convido vocês hoje, cada um que está aqui, a fazer esse levantamento, né? Pegar em um determinado momento um caderno ou alguma coisa, talvez você vai precisar de muito mais que isso, mas hoje dá para fazer no computador e ele comporta bastante informação. Você vai fazer uma lista das gavetas que você tem. O que você tem guardado em gaveta? Nessa gaveta entra, por exemplo, relações mal resolvidas, que eu simplesmente disse, eu vou deixar isso para trás, depois eu penso a respeito. Relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja lá o que for. Nessas gavetas entram situações que me machucaram e que eu não pude resolver, como a que eu acabei de contar agora da questão do voto lá da minha amiga, né? E que tá lá, mas essa é uma gaveta consciente, que um dia eu sei que em algum lugar ela vai ser aberta, porque ela precisa ser aberta. Eu não vou passar a vida inteira com isso, com essa gaveta fechada. Nas gavetas também nós colocamos, por exemplo, coisas que nós fazemos para as pessoas que nós amamos e que não nos dá alegria, sim tristeza, que nos machuca. Entretanto, nós fazemos coisas a ponto de nos sentirmos péssimos, mas nós fazemos, e para pessoas que a gente ama e que a gente ama muito, como filhos, como companheiras, companheiros, amigos, irmãos. Então, quando nós cometemos um ato que seja cruel, entendeu, né? Ou que soe mal para uma pessoa que a gente ama, a gente faz o quê? A gente normalmente joga numa gaveta.
Porque nos custa muito procurar essa pessoa para falar a respeito disso. Nos custa muito admitir a nós mesmos que nós fizemos isso com quem nós amamos. Então é melhor a gente colocar dentro de uma gaveta e pensar, não, eu jamais faria isso para o meu filho. Jamais faria isso com a minha filha. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi, na verdade, falar umas verdades para ela, tal, entende? Eu não a magoei, eu não a machuquei, nada. Isso é uma gaveta que você trancou. Então você tem que ter consciência, tem que ter ciência dessa gaveta, você tem que saber onde ela está. E isso vai atrapalhando a nossa inteligência espiritual, isso vai interferindo no nosso crescimento pessoal, né? Nós somos seres para crescer. Por isso que, por mais que a inteligência espiritual não requer crença, fé ou religião, a inteligência espiritual está conectada com a religião, porque se eu tiver religião, se eu for religioso, eu aplico a inteligência espiritual na minha religião. E isso é muito importante, tá? Eu vou lançar uma coisa aqui agora, só para continuar. Eu vou perguntar para os filhos do astral. Filhos do astral, se estiver aí na sala presente agora, quer fazer uma pergunta de sim ou não, por favor, pode fazer no bate-papo e eu vou jogar aqui os 4 búzios e vou responder para o senhor, tá bom? Vou esperar vir ali o questionamento. Então, essas coisas elas vão, na verdade, perturbando o meu estado de espírito. Dentro do contexto da inteligência espiritual, nós temos as consciências, que é a consciência espiritual, a consciência afetiva, a consciência moral e a consciência material e intelectual. Consciência espiritual, consciência afetiva, consciência moral, consciência material e consciência intelectual. Dessas 5 consciências, tem 3 que são as mais importantes. A primeira em importância é a consciência espiritual, a segunda é a consciência afetiva, a moral e a terceira é a consciência afetiva. Por quê? Porque a consciência espiritual é aquela que vai nos trazer de volta depois que nós desencarnarmos. Ela vai trazer a gente de volta para o contexto da vida. Enquanto inteligência, enquanto consciência, é impossível passar por esse processo de vida e depois a gente parar de respirar, tudo isso aqui que é matéria, se tornar substrato, e a gente não ter condições de continuar, de dar um passo a mais ou de evoluir um pouco mais. Com exceção daquelas pessoas que já estão na sua última passagem por aqui, aquelas consciências, eu não falo pessoas, porque eu não acredito que pessoas reencarnem. Se pessoas reencarnassem, nós teríamos alguns Jesus Cristos, alguns Gandhis, alguns Hitlers, alguns Stalins, alguns Mahatma Gandhi, alguns Mohammed, né? Alguns Salvador Dalí, alguns Michelangelos, né? E na verdade nós temos pessoas que podem fazer coisas similares, mas essas pessoas não estão aqui. Agora, a consciência sim. Quando nós falamos em consciência no sentido de reencarnação, é a consciência espiritual, que é a única coisa que, dentro do contexto da inteligência espiritual, de fato reencarna, ela se recompõe, ela se reestabelece, tá, numa outra consciência, que pode ser uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma, está lá 10 anos em coma, do nada aquela pessoa desperta. Pode ser uma consciência de alguém que desencarnou e aquela consciência já fez tudo o que ela tinha que fazer, ela já tomou já foi tomada uma decisão a respeito dela e ela vai ocupar aquela consciência apagada, aquela consciência que deixou o ser ainda vivo. Porque um coma é uma consciência que deixou um ser ainda vivo, dependendo do estado do coma, né? Eu não vou entrar aqui em medicina, tá? Mas
dependendo do estado do coma. Tem coma que a pessoa tem consciência, ela ouve, é como se fosse ela estivesse num sonho, mas tem comas que não, tem pessoas que dizem não existiu nada, para mim foi como se não tivesse acontecido nada, foi como se eu tivesse caído aquele dia e levantei, agora tomei um banho, entende? E passou pelo menos 10 anos, 10, 15 anos às vezes, ou menos, enfim. Então, nesse caso, essa consciência espiritual pode ocupar esse tipo esse outro corpo. Porque embora aquele corpo ainda tenha vida, a pessoa respire, mesmo que seja com a ajuda de aparelhos, ela respira, ela ainda tem, o sangue ainda circula, o coração ainda está batendo, mas a consciência dela, né, foi passear, foi para algum lugar. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Por que nós temos que cuidar da inteligência espiritual? Porque a nossa consciência, ela vai tomar um rumo. Ela é a única parte nossa que vai de fato permanecer, que vai de fato perpetuar. Então, quando nós falamos em perpetuação, nós falamos em cuidar da consciência, nós falamos em manter essa consciência espiritual o mais limpa possível, o mais organizada possível, o mais conectada possível, mas conectada com a minha verdade, com o que eu sou, conectada com o que com o que é bom, conectada com o que é saudável, para quando ela tomar um outro corpo, seja num recém-nascido, ou seja numa pessoa que está voltando de um coma, ou passou por um acidente grave, e a pessoa ali, às vezes, ela faz uma passagem rápida e volta, né? Ela apaga e volta esquecida, ela volta, ela não lembra quem ela é, ela não lembra, entretanto ela lembra, ela sabe falar, ela sabe comer, ela sabe escrever, ela sabe ler, ela sabe tudo, mas ela não consegue saber quem ela é. Então, essa consciência, o processo de reencarnação da consciência se dá dentro desses aspectos. Nesse aspecto do acordar, do regenerar corpos ou de dar sentido a um corpo recém-nascido. Tá? Então, a nossa consciência ela vai se transformar numa árvore, num porco-espinho? Não. A nossa consciência, ela é uma consciência espiritual humana, né? Ela é uma consciência espiritual de um ser humano que vai fazer parte do contexto de um outro ser humano, tá? Essa consciência, ela pode ser uma consciência que ela entra para fazer parte do contexto de um outro corpo humano e ela dar continuidade àquilo que eu fiz, ou ela simplesmente começa meio que do zero, tá? Ela não dá valor àquilo que ela enxerga, que ela vê, que ela ouve, que ela sente. Então, nesse momento a gente entra para falar o quê? Das pessoas sensíveis, da sensibilidade, da capacidade humana de ter sensibilidade, da capacidade humana de ver além da matéria. Quem é capaz de ver além da matéria? Qualquer ser humano é capaz de ver além da matéria. Ah, não, Vânia, isso é só para os médiums. Não, isso não é só para os médiums, tá? Mediunidade é uma coisa e ver além da matéria é outra. Por exemplo, tem um fato que ocorre comigo que é muito comum. Flavinha PB10, você gostaria de fazer uma pergunta para os 4 búzios para responder sim ou não? Se quiser, por favor, pode mandar no bate-papo, tá bom? Que eu respondo aqui. Se não, quem quiser fazer, por favor, faça, porque eu não estou conseguindo ver hoje exatamente quem está ou não está aí, tá bom? Então, assim, isso passa pelo processo de existe uma coisa que acontece bastante comigo, que é de ver pessoas. Eu tô caminhando, isso me dei conta quando eu fui só me dar conta de fato disso aos 35 anos. Eu já era iniciada, eu já era feita de santo.
Tinha um homem, todos os dias eu ia para a faculdade, eu ia caminhando pela ciclovia, eu ia para a FAP caminhando pela ciclovia. E tinha um senhor que todos os dias eu encontrava, um senhor grande, assim, alto, negro, com uma pasta na mão. E eu nunca parei para pensar que aquele senhor não trocava de camisa, não trocava de calça. Era uma camisa meio amarelada e uma calça assim meio marrom, né, de linho e tal. E todo dia, até que um dia eu me dei conta, eu cruzava ele mais ou menos uns 500 metros depois da minha casa, logo no início da ciclovia, e depois eu o cruzei de novo a uns 5 quilômetros um pouco mais à frente. Nesse dia eu fui me dar conta que eu tinha cruzado aquele homem 2 vezes. Eu pensei, opa, tem alguma coisa aí, não tá. Aí eu comecei a prestar atenção no dia seguinte de novo. Então ele vinha na minha direção, ele andava em sentido contrário comigo. Como é que aquele homem te teria dado a volta, né, andado tudo aquilo por um outro lugar e voltado e me encontrado de novo no mesmo ponto, né, no mesmo ponto do dia anterior? Então eu me dei conta que aquele homem era um homem que eu via por alguma razão. E aí eu fui conversar com a minha mãe, perguntar para ela, né, o que é. Daí ela me explicou exatamente o que era, enfim. E aí eu me dei conta de vários outros. Entretanto, depois que eu descobri, que eu percebi quem era, ele foi embora, né? Eu tinha que fazer alguma coisa por aquela pessoa e eu fiz. Então, assim, isso era a minha consciência espiritual, falando com alguém que a minha consciência, ou vendo alguém, ou sendo visitada por alguém que já tinha passado por mim em algum momento da minha vida, da minha consciência espiritual. Talvez em um outro corpo, em outra circunstância, em outro momento, né, em outra fase. Outra vez eu estava num ônibus, peguei um ônibus em Curitiba, e entrou um rapaz e me chamou muita atenção porque ele não parava de espirrar, parecia que ele estava com uma crise alérgica absurda, tal, e fungava e ficava fazendo assim com o nariz o tempo todo, e me chamou muita atenção. E foi. Eu sou uma pessoa que quando eu tô num lugar que tem alguma coisa que está incomodando, eu muito rapidamente, pessoal, quem puder vai curtindo a live aí, quem estiver gostando, tá? Não deixem de curtir. E também contribuam aí, porque até agora ninguém contribuiu com nenhuma rosinha sequer, né? Acho que eu botei uma meta muito alta, assustou o pessoal aí. E aquele cara chamava atenção. Eu tenho essa facilidade de, em pouco tempo, aquilo, por exemplo, assim, eu sublimo aquilo, que nós vamos falar também sobre essa coisa de sublimar hoje. Eu sublimo aquilo e passo como se aquilo lá não estivesse acontecendo. Continuo minha leitura ou olhando para as coisas e tal. Mas aquele ônibus, ele só fazia uma parada. Era um ônibus pequenininho que só fazia uma parada, que era na Praça Rui Barbosa. Ele não parava em lugar nenhum. Então ninguém entrava ou descia do ônibus. A gente pegava ele num lugar e descia só lá na Praça Rui Barbosa. Quando chegou na praça, eu fui procurar, e esse cara era ruivo, inclusive, todo cheio de sarda e tal. Ele era um ser absolutamente diferente de todos os que estavam no ônibus. E tinha 5 ou 6 pessoas dentro do ônibus só, contando com ele e eu. De repente, quando o ônibus chegou na praça, eu olhei e o rapaz não estava lá. Ele não estava dentro do ônibus, mas aí eu já tinha essa informação, eu já tinha passado pelo processo de entender que eu conseguia ter essa comunicação com pessoas que não estavam aqui, ou com anjos, ou com seres, não sei, de outro plano. E daí, esse rapaz eu vi só essa vez, nunca mais vi, né? Então, assim, essas coisas todas que nos acontecem, elas vão alimentando a nossa consciência, ou então vão trazendo, por exemplo, relações ou reações de seres que nós tivemos contato em algum momento de uma outra passagem, né? Enquanto consciência, claro, eu não estou falando a Fefé Galli, já estive nesse corpo exatamente do jeito que exatamente, não, isso não existe, porque o corpo, ele vai ser consumido, essa matéria vai ser consumida pela terra, vai se tornar substrato e vai se transformar em outras vidas,
vida vegetal, vida animal, vida, enfim, né? Vai ter minhocas, vai ter insetos, vai ter plantinhas que vão nascer a partir disso aqui, que é só matéria e que é biodegradável, e a terra vai, né? Nanã, que é a dona da terra, que é o orixá, que é a terra, vai receber isso aqui e vai utilizar para formar novas vidas. Mas não é a vida humana. A vida humana, apenas a consciência espiritual é que vai, né, conceber novas vidas, é que vai se posicionar para estar junto a novas vidas, a outras vidas, tá? Então, mas Vânia, eu até hoje sei, mas a Fefe, até hoje eu ouvi falar sempre que a gente reencarna. Tem uma pessoa em tal lugar muito parecido comigo. Tá, mas se você tá aí, a pessoa também, como é que você tá reencarnado em outro lugar? Pode ser simplesmente uma semelhança. E vamos pensar também numa questão bastante prática. Se todas as pessoas reencarnassem, se dependesse de alguém morrer para alguém nascer, nós ficaríamos eternamente naqueles 4 lá, né? Ou nos 2, Adão e Eva. Um tinha que morrer para nascer outro tinha que morrer para nascer outro tinha que morrer para nascer mais outro que nascer, entende? Ou estão se multiplicando, como assim, né? Então, nessa primeira família, agora eu entrando um pouco na questão bíblica, essa primeira família que surge, né? Que é Adão e Eva. Boa noite, Gisele, tudo bem, querida? Gisele, se você quiser fazer uma pergunta de sim ou não, eu vou responder para você aqui com 4 búzios, tá bom? Mas é uma pergunta objetiva de sim ou não, por favor, para animar o pessoal aí a fazer, tá bom? Pois, não tem problema que você fique um pouquinho, tá? Só que tem que contribuir com uma rosinha, pelo menos, aí para fazer a pergunta. Se não tiver, não tem problema. Pode fazer a pergunta sem contribuir mesmo, tá bom? Obrigada por aparecer aqui. Obrigada, querida, por contribuir com a meta da live, tá? Muito obrigada mesmo. Isso, você recebeu o selo de presenteador e você pode fazer uma pergunta. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Daí você faz a sua pergunta aí no bate-papo e eu vou responder aqui. Ficar de olho nela. Então, essa questão de reencarnação, quando a gente fala em reencarnação, nós precisamos também falar em morte, tá? O que é a morte? O que é a morte? Faça a pergunta umas 2 vezes para ela subir ali. Ok. Tem recomeço no relacionamento? Tem recomeço no relacionamento? Vamos lá. Olha, tem sim. 2 vezes, sim. Tem recomeço, sim. Coisa boa, muito obrigada. Que coisa boa, ficamos felizes. Que bom, né? Bom para você. Então, vamos então falar um pouquinho em morte. Primeiro, a religião que eu frequento não acredita em morte, que é a religião dos orixás. Para nós não existe morte. Existe uma ida para algum lugar, porque a nossa consciência ela é imortal, a nossa consciência espiritual. Não é assim que se ouve no candomblé. Ana Oliveira, você tem como contribuir com uma rosinha, alguma coisa? Se não tiver, diz não tenho, eu vou fazer para você do mesmo jeito a jogadinha aqui. Tá bom? Então, assim, nós não acreditamos na morte. Não tenho. Então tá, vou fazer igual. Vou viver junto com meu namorado? Querida, eu, se fosse você, preparava a mala e comprava a escova de dente, comprava a escova de dente nova. Tá? Entendeu? Não entendeu?
Prepara a mala, meu amor, você vai viver. A menos que você não queira. Entendeu agora? Hein? Tá, agora eu vou parar de responder um pouquinho, vou parar um pouquinho para eu continuar aqui a live, tá bom? Mas daqui um pouco eu abro de novo, tá? Olha, se você, né, se é o que vocês querem, tá? Claro que você, a chance de ser feliz não precisa nem perguntar, né? Porque a felicidade vai depender de como se constrói. Um relacionamento, ele é construído por duas pessoas, tá? É necessário que a gente tenha a capacidade de viver ao lado do outro. Não basta só a gente querer. E felicidade plena não existe. Felicidade é uma coisa, felicidade são pequenas brechas no meio daquilo que não é tão bom, tão feliz, que é a tristeza. São pequenas brechas e é por isso que ela tem tanto valor, tá? Por isso que ela tem tanto valor, ok? Que Iemanjá abençoe você, que Iemanjá abençoe o seu relacionamento, que os orixás abençoe, que dê tudo certo e que você tenha muita inteligência espiritual. Ouve um pouco aqui o que é inteligência espiritual, que eu tô falando na live, que você tenha muita inteligência espiritual, que você evolua nesse campo da inteligência espiritual, para que você viva bem no seu relacionamento. E os momentos que não forem tão felizes assim, você consiga dar a volta, porque isso que é importante, tá bom? Amanhã, 13 horas, eu vou abrir uma live só para responder perguntas. Então, se preparem lá com as rosinhas. 13 horas, amanhã, quarta-feira, dia 22, tá? Então, assim, preparem as rosinhas, porque eu vou abrir uma live só para isso, para perguntas de sim ou não, tá bom? Então, voltando. Com relação à questão da morte. Por que eu não morro? Existem duas questões. Uma é física. Porque meu corpo é feito de átomo. Átomo morre? Átomo não morre. Existe na física átomos que a gente chama de átomos suicidas. Esses átomos suicidas, eles explodem. Plum. Só que quando eles explodem, eles se transformam em moléculas. E essas moléculas, né, quem estudou aí sabe física e tal, né? Eu também não sou expert nesse assunto, mas assim, aí essas moléculas vão se juntar e formar novos átomos e vão ocupar um outro espaço dentro do corpo, dentro daquele lugar, aquele espaço que ficou desocupado, que ficou vazio, tá? Ou outros espaços, enfim. Mas os átomos não morrem. Quando ele explode, ele se transforma em molécula que vai voltar a ser átomo. Então, quando nós morremos, quando nós paramos de respirar e o nosso corpo é entregue por Omolu, a Nanã, que é a Terra, e a Terra nos acolhe, o que acontece? Nós passamos por um processo ali de decomposição. Os átomos vão embora. Os átomos saem dali e vão formar novos corpos. Vão se juntar ali para formar uma árvore, para formar sei lá, uma garrafa, um animal, um vegetal, porque tudo é feito de átomo. Então isso descreve imortalidade. Nesse caso nós somos imortais, né? Nesse caso nós somos imortais. Porque os átomos que compõem o nosso corpo, eles não saem daqui enquanto nós vivemos. Quando nós pararmos de respirar, eles vão para outro lugar. Então, olha aí a imortalidade da matéria. Aí, depois de tudo, a última coisa que deixa o nosso corpo é o que nós chamamos de consciência espiritual. Eu estou falando, gente, num contexto de estudos que eu faço há mais de 18 anos, há 18 anos pelo menos. Tá? Debates que eu tenho com neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, pessoas que já foi internada em hospital psiquiátrico, pessoas que já passou por estado de coma. Então nós temos um grupo de mais ou menos 82 pessoas.
Esse grupo tem pessoas do mundo inteiro e nós conversamos muito, tá? É um grupo fechado. Eu consegui entrar por causa de uma palestra que eu dei em Portugal, na Universidade de Lisboa, e uma pessoa, um indiano, chegou para mim e perguntou se eu tinha interesse, se eu tinha vontade. E eu disse que sim, eu tinha vontade. O meu inglês não é bom, antes era pior ainda, mas mesmo assim eu consigo, através do Google Tradutor, participar dos debates. E eu estou escrevendo um livro chamado A Humana Teoria da Bifurcação, que surgiu desse contexto e também dos meus estudos. Então nós vamos chegando a algumas conclusões a partir desses diálogos, dessas trocas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita vidência, eu vejo as coisas, eu antevejo, eu vejo o que vai acontecer, eu consigo ter, por exemplo, relação com pessoas que estão muito distantes, assim, relação mesmo de perceber se aquela pessoa está bem ou se não está. Eu consigo sentir, por exemplo, uma gravidez acontecendo, né? Ligar para a pessoa e dizer, escuta, você vai querer engravidar? Se você não quer engravidar, por favor, né, proteja-se nesses dias. E a pessoa dizer para mim, puxa, acabei de ter uma relação aqui, daí uma semana depois, ou um mês depois, entrar em contato comigo e dizer, olha, foi só aquele dia e eu engravidei. Você viu exatamente na hora, tá? Você é muito inteligente, é um prazer falar com você, cientista, Deus abençoe. Que Deus abençoe você também, Ana Paula. Foi um prazer também tê-la aqui. Muito obrigada, tá? O meu objetivo aqui é passar para vocês os conhecimentos que eu venho acumulando durante esses 18 anos de estudo, aprofundado, porque eu desde criança, eu comecei muito cedo, né? Eu aprendi a ler de 3 para 4 anos, sozinha, e depois já comecei a escrevia com palito de fósforo riscado, porque eu não tinha lápis, e usava aquilo em papel de pão. Na época a gente comprava pão, vinha enrolado num papel marronzinho e tal. Então eu comecei a fazer as primeiras letrinhas imitando as letras dos livros ali, né? Então eu estudo há muitos anos já, tá bom? Mas eu não sou a dona da verdade, e também quero deixar uma coisa clara para vocês aqui. Só um pouquinho, meu telefone tocou. Quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, porque isso é importante. Quando tem bastante gente, é o melhor momento para falar. Não questione o que você ouve, quem é de terreiro, de candomblé, ou de umbanda, ou de outra religião. Não questione o que você ouve do seu líder religioso. Não questione o que você ouve do seu pai de santo ou da sua mãe de santo pelas coisas que eu estou falando. Aqui está falando com vocês uma sacerdotisa, mas também uma cientista das religiões. Tá? Então eu tenho as duas coisas, eu consigo conviver e separar as duas coisas. Ser cientista religiosa e ser uma sacerdotisa, uma mãe de santo, para mim, são coisas distintas. Mas eu sempre acreditei que a religião e a ciência precisam comungar. A religião e a ciência precisam namorar. A religião e a ciência precisam ter um noivado e quem sabe um dia se casar. Porque hoje, debatendo com neurocirurgiões e neurocientistas, psiquiatras, pessoas, né, que já passaram por coma ou que viveram em hospital psiquiátrico, enfim, e outras ramificações, outras situações de iniciações em rituais bastante pouco ortodoxos, né? Essas pessoas, o que essas pessoas falam deixa muito claro, na verdade, para nós, que existe sim uma relação ciência-religião, né? Um neurocirurgião falando de um ponto que ele encontrou no cérebro de uma pessoa, que era um ponto luminoso, e que ninguém soube explicar aquilo, e que ele inclusive teve que tirar aquele ponto luminoso, teve que ele guardou aquele ponto luminoso e depois entregou para a pessoa, porque ninguém ninguém se interessou. Ele nunca mais encontrou essa pessoa, então ele não consegue ter acesso a esse ponto luminoso. Ele era um jovem neurocirurgião, né? E uma das primeiras cirurgias que ele fez sozinho, ele viu esse ponto luminoso. Depois ele conversou com o paciente e o paciente disse para ele que ele tinha visões, que ele via coisas, que ele acordava no meio da noite, ele estava fora de casa, ele estava em algum outro lugar, menos na cama, né? E assim
aí ele começou meio que tentar explicar um pouco essa relação religião e ciência por isso, tá? Evidência, mediunidade, ciência. Uma pessoa que é médium, por exemplo... Ah, não, deixa eu concluir ali, senão eu me perco aqui. Então, assim, você não vai questionar seu pai de santo, sua mãe de santo, seu mentor espiritual, seu orientador, de jeito nenhum, sua orientadora. Não faça isso. Se você segue alguma religião, você se entrega para a sua religião. A religião é uma entrega. A religião não é coisa que a gente questiona. A fé não é questionada. Só que assim, eu não posso também ouvir e aceitar tudo como se fosse a verdade absoluta. Assim como eu não sou dona da verdade, eu tenho a minha verdade. Enquanto ser espiritualmente inteligente, eu tenho a minha verdade, que é de suma importância, mas ela é minha verdade. Ela não é a verdade da Gisele, ela não é a verdade da Ana, ela não é a verdade da Paula, ela é a minha verdade. Mas essa verdade não significa que ela tenha que ser jogada na cara do outro. Então, assim, quando você está numa egrégora, você está num grupo religioso, você precisa entender que existe uma dinâmica, um protocolo a ser seguido, e você precisa seguir. Se você não seguir essa dinâmica, se você não seguir esse protocolo, você não vai conseguir conviver ali. E ter um grupo religioso para congregar, né, seja no candomblé, na umbanda, no cristianismo, na igreja, no catolicismo, na igreja evangélica, seja onde for, é importantíssimo, porque é ali que nós testamos a nossa verdadeira capacidade de ser espiritualmente inteligente. Eu passo por aquilo, eu pego o que tem de bom, eu absorvo aquilo que é bom para mim, eu absorvo aquilo que é importante, que vai fazer, e as outras coisas eu jogo para o universo. Eu vou aprender a me relacionar com pessoas que eu nem gosto tanto. Mas isso é importantíssimo dentro do contexto do ambiente religioso. Aquilo é para você crescer. Não é para você ficar pequeno, não é para você torcer o nariz e achar que você é o dono da verdade, não é para você torcer o nariz e pensar, não, mas a minha verdade, a Fefegali disse que não é bem assim, a minha verdade é outra, então eu vou... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que inteligência espiritual, ela pode ser usada dentro do contexto do seu ambiente religioso, mas ela não requer crença, fé ou religião. A inteligência espiritual pode ser pro evangélico, pro católico, pro candomblecista, pro umbandista, pro espírita, pro ateu, para quem quer que seja. Veja só, por exemplo, se eu falei em ateu, né? Então, uma pessoa que um ser humano que é ateu, existem vários níveis de ateísmo. Né? Ser ateu nem sempre é não acreditar em nada. As pessoas acham que ser ateu, tipo, eu não acredito em nada. Não, quem não acredita em nada é materialista, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, esse Deus ortodoxo, esse Deus imposto, né, pela igreja cristã, pela igreja católica principalmente, que é uma das mais antigas, mas ele acredita, por exemplo, que se ele abraçar uma árvore, ele vai receber uma energia positiva. E mesmo que ele não acredite nisso, só o fato dele acreditar que não existe Deus, ele acredita em alguma coisa. Ele acredita na inexistência de Deus. Entretanto, nós que acreditamos eu, por exemplo, acredito na energia da natureza, que são os orixás. Eu, quando tenho alguma dificuldade, alguma dor, ou eu faço alguma coisa para alguém que me afeta diretamente, né, ou indiretamente, eu vou nos meus orixás pedir misericórdia. Eu vou nos meus orixás, boto minha cabeça no chão e peço que tenha misericórdia de mim, que me ajude a ser um ser humano melhor, que me cuide de mim para que eu não cometa mais aquela falha, que eu não haja mais daquela forma. Se eu sou cristão, se eu sou católico, eu vou pedir para Deus, eu vou rezar o Pai Nosso, Ave Maria, eu vou pedir para o santo que eu acredito, para Nossa Senhora Aparecida, para Nossa Senhora do Carmo, para Santo Antônio, para São João, para São Pedro, para São Benedito, que me ajude, que não me deixe, que me perdoe pelo que eu fiz. Se eu sou evangélica, eu vou pedir a Deus o perdão da minha falha. E se eu não acredito em nada, eu vou pedir a quem? São pessoas muito
muito solitárias. O ateu tem essa solidão noturna, né? Noturna não é no sentido de ser à noite, mas noturna porque é uma solidão quando ele está só, com a sua própria consciência, e ele não tem a quem recorrer. Por isso ele tem que evitar cometer certos atos, porque ele vai se corroer por dentro, porque ele não tem a quem recorrer. Então, ser espiritualmente inteligente é ser misericordioso com aquele que diz eu não acredito em nada. Agora, poucas pessoas não acreditam em nada, pouquíssimas pessoas não acreditam em nada. E mesmo aquele que não acredita em nada, ele acredita que não existe nada além de nós. Ele acredita que não existe nada além da matéria. Então sempre existe a fé na cabeça, na mente e no corpo e no coração de cada pessoa. É impossível não ter fé. É impossível não acreditar em alguma coisa, mesmo que seja acreditar que nada existe. Tá? Então, por favor, respeite seu pai de santo, sua mãe de santo, respeite seu orientador espiritual, respeite o padre da sua igreja, o pastor, a pastora, respeite as pessoas que te orientam, que te orientou a vida inteira. Porque para estudar religião, nós temos que ter muita firmeza. Porque se nós não tivermos firmeza para estudar a religião, a gente vai quebrar. E a gente quebra bonito. Daí a gente vai entrar numa situação, numa condição de alguém que está completamente perdido. Então, muito cuidado, muita atenção, muito cuidado com isso, ok? O que você ouve aqui é um acréscimo ao teu processo, mas o que você acredita, em hipótese alguma, vai ser mexido e não pode ser mexido. O que pode, na verdade, mexer é com a maneira como você vê aquilo. É você ver, por exemplo, você está lá, digamos, eu vou falar de um terreiro, de um bando ou candomblé. Você está lá no seu terreiro e, de repente, 50 pessoas estão lá no mesmo dia que você. E quando o pai ou a mãe de santo fala alguma coisa, todo mundo diz amém, ninguém entende. Você também vai dizer, claro, mas você tem que ser um ser reflexivo, você tem que ser um ser que vai refletir, que vai pensar, opa, mas aquilo que os zeladores, meu pai ou minha mãe, ou meu orientador lá, o pastor ou o padre falou, não sei, eu vou tentar entender um pouco melhor isso. Aí tem a Fefegali aqui para trabalhar um pouco isso com vocês. Essa capacidade, na verdade, de refletir, mas sem que isso afete a sua fé. Sem que isso afete, na verdade, o seu congregar com aquelas pessoas. Porque no momento em que você está um pouco incomodada com aquilo, ou que você está um pouco reflexiva, não vamos falar incomodada, reflexiva com aquilo, é o momento ideal para você buscar conhecimento. E o conhecimento vai tornar você o quê? Uma pessoa um pouco menos atribulada dentro do seu espaço. Você vai entender que o seu pai de santo e que a sua mãe de santo, que o pastor, que o padre, que o mentor espiritual, esse é humano como você, é humana como você. Ele tem a mesma capacidade de falha que você tem, mas ele está ali numa função árdua, que é cuidar de 200, 300, às vezes até mais pessoas, é cuidar daquele rebanho, é orientar aquele rebanho, é pastorear aquele rebanho, e tudo cai sobre as costas dele, tudo sem exceção, ou dela. E aí, quando eu entendo que essa pessoa é um ser humano passível de erro, eu passo a ter uma outra, né? Maria enviou TikTok Universa, não sei do que se trata. Aí eu passo a ter uma forma diferenciada de olhar para aquela pessoa que me orienta. E aí eu vou ver nela o que ela tem de bom, o que ela tem e assim, e mesmo sendo humana como eu,
Aquela pessoa conseguiu fazer uma transformação em mim. Ela conseguiu mudar o meu contexto de vida, a minha maneira de ver a vida. Ela conseguiu mudar em mim aquilo que para mim era uma coisa tipo, sei lá, talvez algo que eu não desse valor. Ela me ensinou a valorizar aquilo, valorizar cada dia da minha vida, cada momento da minha vida. Mas ela falha. Veja como não sou só eu a falhar. Então tudo isso ajuda você a crescer, a evoluir espiritualmente, evoluir a sua inteligência espiritual. E é a inteligência. Essa inteligência espiritual, você precisa lembrar o tempo todo que ela existe. Tá? Então, dado esse recado, que foi longo, né? Eu abro de novo aqui para mais 2 perguntas com os 4 búzios. Quem quiser fazer, por favor, pode fazer, escrever ali e eu respondo, tá? Se puder dar as rosinhas, eu agradeço. Se não puder, eu faço igual hoje. Nas próximas, daí vai ser não vai ser com rosinha só, tá bom? Assim, quem quiser pode ficar à vontade. Só colocar no bate-papo que eu respondo. Sim ou não, ou pode ser. Pergunta, Pri. Se minha vida profissional, gostaria de saber se minha vida profissional, saber sobre minha vida profissional, tem que ser uma pergunta objetiva, tá? Objetiva. Porque esse sobre minha vida profissional não é objetiva, ela é subjetiva. Vai numa objetiva mesmo. A resposta é sim ou não. Ok? Sim ou não. Tipo, a minha vida profissional vai acontecer tal coisa. Vou estar trabalhando em 2024 na fundação? Isso. Olha, absoluto. Sim, absoluto. Tá? Não sei qual é a sua fundação, qual é a fundação, mas o sim é absoluto. Axé, Sheldara, Axé-O. Mais alguém? Depois vocês me contam, tá bem, gente? Viu, Priscila? Volta aí para me contar depois, 2024, se vai estar mesmo. Gratidão. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? Ok. Então agora vamos entrar na resiliência. A questão da resiliência. A resiliência é uma coisa que as pessoas olham com muito preconceito, tá? Olham com muito preconceito. Por quê? Porque existem pessoas que você partilhou com ela a live. Obrigada, Priscila. Obrigada mesmo. Obrigada, Gisele. Obrigada mesmo. Obrigada, Priscila, por ter atendido ali, tá bom? A resiliência, há pessoas que falam sobre a resiliência de uma forma muito negativa, como se a resiliência fosse dar a outra face, tipo, né, eu apanhei aqui, eu viro do outro lado para apanhar também. Não é isso, gente. E não é nem isso que Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falou da outra face, que ele fala lá, né, porque no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. E daí ele fala, né, se alguém bater na sua face direita, você dá a esquerda. Ele não está falando nesse sentido, ele não está falando para você ficar apanhando na cara. Com certeza Jesus Cristo, com a sabedoria que ele tinha, ele não ia falar uma coisa dessas. Então a resiliência também não é isso. Eu vi uma pessoa muito braba nas redes sociais há um ano mais ou menos, falando: já basta eu ser isso, ter aquilo, agora também vem a tal da resiliência, eu sou obrigada a não sei o que com a resiliência. Gente, a resiliência, ela também é da física. Veja aqui que eu uso várias questões da física, e a teoria da bifurcação é da matemática. Por isso que o livro que eu estou escrevendo se chama Humana Teoria da Bifurcação. A resiliência é física. Física mesmo, a física que a gente estuda na escola. O que é resiliente? A resiliência é aquilo que, na física, é aquilo que tem a capacidade de, depois de mexido, voltar ao seu estado normal. Por exemplo, uma borracha, eu aperto, ela volta. Uma bola cheia de ar, eu aperto, ela volta. Né? Esses travesseiros, tem esses travesseiros hoje em dia que você deita a cabeça, ele afunda, mas volta. Né?
Por exemplo, o ferro pode ser modificado, ele é duro, ele é rígido, ele é rijo, mas ele pode ser modificado. É aquilo que tem a capacidade de voltar ao seu estado normal. Então a resiliência humana dentro da inteligência espiritual é a minha capacidade de voltar ao meu estado normal. Quando acontece alguma coisa que me tira do meu estado normal, né, que me tira, o que é meu estado normal? É o meu quando eu tô bem, quando eu tô tranquila, quando eu tô calma. Sabe aquele grito que o filho dá dentro de casa? Ou o marido quando chega e pisa com o pé sujo? Ou a esposa que chegou, você acabou de lavar a louça, ela pega um copo, toma água e deixa na pia, e você é aquele marido que não gosta de ter a pia suja, cheia de coisa. Ou então você é um casal gay e o cara chega, né, você é homossexual, e o seu companheiro chega e tira o sapato e joga ali de qualquer jeito e você deixou a casa arrumadinha. Ou você, muito obrigada, Gisele, ou você é lésbica, você tem uma namorada e essa namorada não, sei lá, não é muito chegada em arrumar a casa ou fazer tal coisa, isso te tira do sério, tá? Então quando você sai do sério, você precisa pensar na questão resiliência, você precisa voltar. Antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa, você precisa voltar. Isso é resiliência. Recuperar o seu estado, recuperar a sua essência, recuperar a sua verdade, aquela que está dentro de você, que é a sua verdade, a sua grande verdade. Você precisa voltar, recuperar isso, olhar e dizer: não é o momento de dizer nada. Isso é resiliência. Ou então, não adianta dizer. Agora eu vou deixar jogado ali aquele sapato. A hora que passar, que eu me sentir melhor, eu junto o sapato e coloco no lugar. Eu não vou passar a vida inteira brigando com uma pessoa por causa de um sapato fora do lugar. De jeito nenhum. Eu não vou passar a vida inteira brigando com uma pessoa porque ela tira o copo, bota o copo da pia que eu acabei de limpar, deixa sequinha porque ela deixa o copo lá. Não. Não tem necessidade de fazer isso. Não existe razão para isso. É perder muito tempo de uma vida tão breve. É jogar muito tempo fora, é desperdiçar muita verdade, desperdiçar muita energia com algo que não vai trabalhar com a sua verdade, que não vai te levantar, com algo que não vai te colocar, te deixar em pé, com algo que não vai contribuir com o seu levante. O que é o levante? O levante é bota o peito para frente, respira fundo e encara a vida. A vida é feita de pessoas iguais e diferentes. A resiliência tem que me leva a entender isso. Agora, eu vou lá, depois e junto o sapato. Eu fui passiva na história? Não. Eu mostrei que eu juntei o sapato. Talvez isso vá surtir muito mais efeito no meu companheiro que deixou o sapato lá fora de lugar do que se eu gritar com ele. Se eu falar um palavrão. Se eu ficar braba, se eu perder a razão, se eu fizer um escândalo, fizer um barraco. Para que fazer isso? São coisas desnecessárias. Isso é resiliência. E quando, agora voltando para a questão da reencarnação, esse processo que eu falei para vocês dos átomos e dessa consciência espiritual, isso é resiliência. Então é a resiliência que nos mantém aqui eternamente. É a resiliência que faz com que os átomos do meu corpo, os átomos que formaram, que mantiveram o meu corpo, né, intacto e íntegro por, sei lá, 50, 60, 70, 100 anos, eles vão se reintegrar em outro tipo de vida, outro tipo de matéria, outro tipo de... Entende? Porque isso aqui é matéria, né? Eles vão se reintegrar em outro tipo de matéria, porque a vida é isso aqui, vida é a consciência. E essa matéria pode ser matéria humana, pode ser matéria animal, pode ser matéria vegetal, e pode ser até matéria... outros tipos de matéria, né? Feitos a partir do contexto industrial, enfim. Então, é a resiliência que faz com que nós nos mantenhamos aqui. Faz com que nós sejamos eternos.
E a nossa consciência espiritual, resilientemente, vai tomar um outro corpo enquanto ela tiver que voltar, enquanto ela tiver que permanecer aqui para cumprir aquilo que ela veio cumprir. Relembrando, pode ser de um bebê, como pode ser de uma pessoa com 80 anos, que o coração foi tirado da caixa torácica para uma cirurgia, foi colocado dentro de um pote, foi feito tudo o que tinha que fazer, depois coloca de novo lá e costura. Esse ser ficou vivo? Esse ser não ficou vivo. Alguns sim, mas tem alguns que não. Tem alguns que contam, eu tenho um cunhado que conta a história dele, ele fez com 76 anos essa cirurgia, tirou literalmente, foi tirado o coração, colocado do lado para fazer os procedimentos e botado de volta. Ele disse, se você perguntar para mim se eu vivi, eu digo para você que eu não vivi. Se você perguntar para mim se eu sonhei, eu digo que eu não sonhei. Se você perguntar para mim se eu fui a algum lugar, eu digo que eu não fui. Porque eu só fui ter noção de quem eu era, de que eu era um ser humano, que eu estava vivo, 3 dias depois. Ele, no caso dele, tem que pensar, cada caso é um caso, né? E eu só fui me lembrar da casa onde eu morava, onde eu estava, para onde eu fui levado, quase 6 meses depois. Ele chegou na casa e ele não sabia onde ele estava. Isso é uma situação em que a consciência pode ter ido embora, pode ter deixado aquele corpo, e uma outra consciência de alguém que desencarnou veio e tomou aquele espaço, ocupou aquele espaço, porque precisa seguir junto com aquela pessoa, porque ou ela, ou aquele corpo, né? É importante para aquela consciência ou aquela consciência é importante para aquele corpo? Nossa, né, Gisele? Nossa mesmo. Mas é isso, não existe outra explicação para a reencarnação. Ah, espirrar. Desculpa, essa época de outono eu tenho algumas alergias. Então, porque assim, é fácil a gente parar para pensar que a reencarnação, ela explicada, ela concebida do jeito que ela é mostrada, ela é uma coisa meio complicada. Para pensar a respeito. Tem sentido? Como é que a população humana aumentou tanto? Nós nos dividimos? O braço forma um ser humano, o outro braço direito forma outro, o queixo forma outro, um peito forma outro seio forma outro, uma nádega forma outro, para aumentar tanto assim a humanidade, só sendo dessa forma. Agora, a consciência, sim. E essa consciência, inclusive, existem, por exemplo, que nós chamamos nesse nosso estudo de consciências irmãs, que é uma consciência que pode se dividir, na verdade, e tomar 2 corpos ao mesmo tempo, em locais e pontos absolutamente diferentes. Ela viaja na velocidade da luz, na velocidade do som. Isso, gente, não é pregação religiosa. Isso não é pregação religiosa. Isso é ciência. Isso é inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é que me mantém firme e viva na fé. Sem a inteligência espiritual é impossível. Para você compreender tudo isso, para você conseguir fazer um paralelo entre aquilo que é senso comum, porque, na verdade, a questão da reencarnação, da maneira como ela é pregada, ela é senso comum. Disseram um dia que era desse jeito, a gente acredita e vai embora. Ninguém parou para pensar em nenhum momento, como assim?
Tem alguém lá que é responsável por dividir lá uma pessoa, pegar a Fefegali e dividir lá em 50 pedaços e cada pedaço vai virar um ser humano diferente, um ser humano novo? Existe a nossa origem. A origem é o local de onde a gente vem pela primeira vez. Essa origem é o início de tudo. Ali vem um ser com uma consciência nova, bem novinha, vazia, né? Ele vem para fazer com uma função, com uma obrigação a cumprir aqui. Ele vem para uma família estruturada, ele ou ela, né? Vem para um ambiente estruturado, tem oportunidade de ter bons estudos, de ter bons trabalhos, de comer bem, de se alimentar direitinho, de não lhe faltar nada. Essa é a origem. Essa origem se dá não no plano onde fica, por exemplo, as consciências, né, de pessoas que já desencarnaram, onde passa essa consciência, mas num plano superior. Dali sai esse ser, ele se origina dali. E ele nasce com todas as oportunidades para ser um ser humano legal, bom, misericordioso, resiliente, misericordiosa, que vai fazer o bem, que vai impactar a humanidade através do bem. Entretanto, ele não aproveita aquilo. Ele não aproveita tudo que estava na mão dele, ou ela. Aí, quando termina o seu tempo aqui, né? O corpo vai para a Terra, como eu disse, os átomos vão tomar o rumo deles, e aquela consciência vai ter que ocupar um outro corpo para cumprir aquilo que não cumpriu, aquela obrigação que não cumpriu, que veio para cumprir, entretanto não cumpriu. Mas aí ela já saiu, ela já teve a oportunidade dela, já veio da origem com todas as oportunidades. Aí ela vai nascer em qualquer outro lugar, entende? Em qualquer outro lugar. De qualquer jeito, do jeito que der. Onde for possível. Às vezes com uma família desintegrada, com um pai que bebe, com uma mãe que usa drogas, tem de irmãos que batem, com pessoas que violentam, com isso, com aquilo. Você não aproveitou aquela primeira oportunidade, agora você vai viver dessa forma. E às vezes é ali, naquele ambiente, que aquela consciência vai ter noção, vai se tocar, que aquela consciência vai pensar, aquela consciência vai lembrar que ela tem uma obrigação a cumprir aqui. Quinta-feira nós temos nova live, tá bom? Também sobre inteligência espiritual. E daí eu vou sempre reforçando essas coisas, tá? Mas nós vamos conversar mais aprofundadamente sobre essa questão de morte, reencarnação, e também nós vamos falar sobre perpetuação e... Não, como é que é? São dois itens. Eu coloco na tag lá. Gente, aberto para as perguntinhas de sim ou não. Quem vai fazer? Pode dar rosinha, mas também se não der rosinha, quem tá na live pode fazer. Obrigada, Priscila. Obrigada pela rosinha, obrigada, beijo. Vamos lá? Vai fazer pergunta, Priscila? Pergunta de sim ou não, tem que ser pergunta objetiva. Se alguém fez, tá embaixo aqui, eu não tô conseguindo ver. Vamos lá, perguntinha aí. Objetiva. Permanecer na escola onde trabalho. Gisela Bueno. Vamos ver, Gisela. Claro, isso. Se você quiser, sim. Vai depender de você.
né? E quando depende de você, não é só do seu querer, depende, por exemplo, se você não é efetiva na escola, vai depender de você, de como você vai gerir esse tempo para você buscar esse espaço na mesma escola, entende? Se você vai se apressar, se você vai correr, se você vai falar com as pessoas da escola para que elas puxem você para lá, não é um sim definitivo, entende? Mas possibilidade existe, né? Só que assim, vai depender de como você vai gerir as coisas para permanecer lá, entende? Quem mais? Quem mais, quem mais, quem mais? O pessoal hoje está devagar. Bem, vamos ver então se na próxima live vai ter mais, se o pessoal amanhã vai fazer perguntas. Vamos lá, Laroeixo. Sim, um sim categórico. Então amanhã 13 horas, ok? Todas e todos lá eu convidem amigos, que daí vai ser só mesmo conversa, vamos conversando e eu vou jogando aqui os 4 caurizinhos para respostas às perguntas de sim ou não. Levem suas perguntas anotadas já, o que você quer saber. Lembra que são perguntas objetivas, tá? Pensa no que você quer, pensa no local onde você quer permanecer, pensa na pessoa, pensa enfim, tá? Ah, você não vai conseguir, Gisele, mas tudo bem, na quinta-feira à noite você consegue, né? Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pela presença de quem aqui esteve até esse momento. Mais uma vez eu reforço, não vão chegar nos seus orientadores e mentores espirituais e dizer, ah, Fefe Gali falou que não é assim, é assado, porque não é verdade, tá bom? Amanhã às 8 horas nós temos um encontro. Então, assim, tenham esse cuidado e pensem bastante nessas coisas que vocês ouviram aqui hoje, tá bom? E como é que vocês podem levar isso para a vida de vocês sem prejudicar o seu processo também de fé, de crença, de crer em alguma coisa, de congregar com seus irmãos, com amigos, com familiares, enfim, porque isso é importante, ok? Que a Mãe Natureza seja generosa com cada um que aqui esteve, cada uma que contribuiu, cada uma que curtiu, cada uma que passou por aqui, e que Iemanjá abençoe vocês e dê colo a cada um também, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite e beijos. Foi um prazer imenso. Amanhã, às 13 horas, avisem os amigos.